Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Seminário Virtual Cultura, Arte e Educação do Festival TIC, que chega em sua terceira edição. Os outros seminários estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube da Invento Produções Culturais. E esse seminário também ficará disponível no nosso canal, né? Depois da transmissão, cada webinar fica salvo aqui, então vocês podem conferir. Bom, eu sou Emílio Sanderson, sou um homem branco, tenho um cabelo curto, castanho escuro, sobrancelhas grossas, olhos verdes, uso uma camisa de gola polo, marrom, e nos ombros tem alguns detalhes, uns quadradozinhos laranja. Atrás de mim tem uma parede branca e um pedaço cinza com duas prateleiras de livros e alguns quadros. Junto com a minha tela tem um fundo azul, na parte superior tem um grafismo colorido, de formas arredondadas, e na barra inferior a gente tem as logomarcas dos nossos parceiros, como a Enel, os nossos patrocinadores Aninger, Dakota, Grupo DAS, Democrata, Freitas Varejo, Smurfit, Capa, apoio institucional da Secretaria de Cultura do Ceará, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e a realização da Invento Produções Culturais e Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. No canto, a gente também tem a nossa intérprete de Libras, a Grazi, que no momento ela está congelada. Talvez seja melhor no momento agora colocar a Sarinha, né? Ok, Vitor, vamos trocar, pode ser? Que a Grazi eu acho que congelou. Bom, antes de iniciar aqui a nossa conversa, eu vou querer pedir para o Vitor exibir aqui um videozinho de um dos nossos parceiros, da Enel. Por favor, Vitor. Imagine um mundo mais limpo e eficiente, onde tudo funciona pela eletricidade gerada por energia limpa. Isso é o que a Enel quer oferecer às novas gerações. Um Brasil com menos emissões de carbono, mais sustentável e melhor para todos. Temos soluções em energia para eletrificar o seu dia a dia e facilitar a sua vida. Seja na sua casa, na sua empresa ou na sua cidade. Comece já a sua transição energética com a Enel. Escolha um amanhã melhor. Acesse enel.com.br. Exatamente. Para a Enel é um compromisso esse cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e junto com a Enel, o Festival TIC está realizando algumas ações sustentáveis. A começar pelo tema do festival, que esse ano é Somos Natureza, onde queremos levar aí uma reflexão junto com as crianças, pais, educadores e outros adultos sobre que, independente de onde você esteja, nas grandes áreas metropolitanas ou na zona rural, você faz parte da natureza, e que a nossa forma de ser e habitar o mundo não pode se sobrepor às formas de ninguém e nem de nenhuma espécie. Além disso, já estamos no terceiro ano consecutivo que o TIC é um evento carbono zero. Nós calculamos todas as nossas emissões de gases do efeito estufa e os neutralizamos por meio da plantação de árvores nativas daqui do Ceará. Além disso, realizamos uma feira de troca de livros e brinquedos para estimular o consumo consciente junto ao nosso público, e também oficinas de confecção de bonecos com tampinhas de garrafa PET. Bom, para conferir mais, acompanhe aí o nosso site, festivaltic.com.br, nossas redes sociais, @festivaltic, aproveita e segue a gente. Mas vamos ao que nos interessa, vamos conversar hoje sobre teatro de animação para crianças com Sandra Vargas. A Sandra é formada em artes cênicas pela Unirio, é cofundadora do grupo Sobrevento, uma referência no teatro brasileiro, reconhecida como especialista em teatro de bonecos e animação, recebeu prêmios e indicações importantes por seu trabalho. Com o Sobrevento, apresentou-se em várias cidades, participou de festivais internacionais e criou espetáculos aclamados. Além disso, promoveu mostras e festivais de teatro,
ministrou oficinas e palestras e levou suas peças a diversos países. Sua dedicação inclui o teatro para a primeira infância e o teatro para objetos. Bom, para mim, Sandra é uma diva do teatro de animação daqui do Brasil, por isso que hoje eu estou com uma roupa mais bonita, estou até com sapato bico fino, é porque vocês não veem. Bom, Sandra, seja bem-vinda e, por favor, faça sua audiodescrição. Bom, eu sou Sandra, sou uma mulher branca, tenho umas certas rugas porque eu já tenho 57 anos, meu cabelo é preto, tá preso. Aí, no fundo, eu tenho um fundo que é uma porta de madeira só, e eu estou vestida com uma blusa mais ou menos de gola alta preta. Perfeito. Bom, Sandra, vamos começar aqui com as nossas perguntinhas e no final a gente abre a roda para o pessoal do chat. Vamos começar então por uma pergunta: por que o teatro de animação encanta tanto as crianças? Antes de mais nada, queria agradecer o convite do festival, do TIC. É uma honra estar aqui. Ainda mais assim, num festival que cuida tanto e trata com tanto respeito a criança. E esse seminário, que eu acho que é importantíssimo, a gente cada vez mais, a cultura está perto da educação. Sobre essa primeira pergunta, sobre por que o teatro de bonecos encanta tanto as crianças, eu sempre digo que os bonecos, eles são capazes de fazer coisas que o ator não é capaz de fazer. A poesia, completamente a poesia, e a criança embarca completamente nessa linguagem. Ele sente empatia imediata. E é isso que a gente tem que explorar no teatro de bonecos. As crianças se encantam com o boneco e tem uma relação direta também porque o boneco ele não é realista, né? E a criança entende perfeitamente isso, a estilização. Tanto que, às vezes, a gente vê assim, em alguns espetáculos e as pessoas, o boneco que fala um monte de coisas, que é debochado, que sai falando muitas coisas assim, meio, às vezes, até irreverente demais, e essa irreverência, às vezes, só o boneco é capaz de fazer. Muitas vezes diziam que quando tinha um boneco muito desbocado, diziam, vamos prender esse boneco, e esse boneco depois estava na mão de um outro bonequeiro, né? Porque o boneco não adianta você prender o boneco vai estar sempre na mão de qualquer bonequeiro aí fazendo as piadas e as irreverências dele. Eu acho também que a criança ela entende perfeitamente a estilização do teatro de bonecos. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, no teatro de luvas, por exemplo, que às vezes tem a pancadaria com o cacetete, né, com o porrete, que se chama, né, que é uma tradição do teatro de luvas, e que às vezes muitas professoras ficam pensando se isso não é violento, se a criança não vai entender isso como uma coisa violenta, e a criança entende perfeitamente que isso é o boneco fazendo, que não é uma reprodução não é compreendido como uma ação realista, mas sim como uma ação estilizada, assim como a gente vê no desenho animado. Então, o teatro de bonecos ele encanta por isso, ele tem essa relação imediata, porque é muito diferente do que um adulto na frente dela, né? E essa capacidade, e essa possibilidade de que o boneco pode ser muitas coisas, e as escalas também, o boneco pequenininho, o boneco grande, o teatro de luvas, né? Então tem uma relação imediata com a criança. E eu acho que o que encanta a criança é essa possibilidade de uma linguagem não realista e Sim. totalmente estilizada do teatro de bonecos. Sim, e como você colocou, né, o teatro de bonecos, ele talvez seja o que mais consegue ter essa conexão com a criança. E é esse teatro que é muito comum ser encontrado nas escolas, seja para ensinar para as crianças, seja para brincar, ou seja para montar espetáculos com os estudantes. Tem, inclusive, professores que utilizam o teatro de bonecos para
ensinar, passar novos conteúdos, inclusive professores de outras linguagens que não são a de arte, né? De outras matérias, perdão, outras disciplinas que não seja de arte. Por que é que existe essa conexão do teatro de bonecos com a educação básica? E quais são as vantagens e os perigos dessa conexão? Olha, o teatro na escola, eu acho que ele é uma excelente ferramenta para trabalhar muitas coisas, mas ao mesmo tempo deve ser compreendido como algo que não deve servir para nada. Em que sentido que não deve servir para nada? A gente não deve ter uma expectativa da linguagem do teatro na escola do ponto de vista utilitário, para transmitir uma mensagem, para ilustrar ou transmitir um conteúdo. Ele, acima de tudo, ele tem que ser poesia. E qual é a vantagem de trabalhar o teatro de bonecos? Muitas vezes, quando a gente vai a lugares em que as pessoas não têm esse contato com o teatro, com a linguagem teatral, porque a gente vive uma desigualdade bem grande em relação ao acesso à cultura, né? Não é todo mundo que tem acesso ao teatro, né? A espetáculos. Então, quando a gente dá oficina, a gente repara que a primeira tendência é tentar fazer uma cena reproduzindo a linguagem da televisão, da novela, e a compreensão de que o teatro é como se fosse uma ilustração de uma história. E só a sua função fosse essa, transmitir a história certinha. E o que acontece? O teatro de bonecos ele é uma ferramenta muito bacana para ir para o campo do subjetivo, para tentar compreender o teatro não como uma linguagem realista, em que basta um ator falar e o outro responder, e só. O teatro de bonecos ele te ajuda a sair desse naturalismo, sair também do literal, porque isso é uma coisa que a gente vê muito quando a pessoa não tem familiaridade com o teatro, né? De compreender que o teatro é ação, de que uma cena tem que ter muitos elementos, de que uma cena não basta ser só o texto falado, mas ele pode ser criado por uma imagem, ele pode ser criado com milhões de recursos visuais, teatrais. E o teatro de boneco ele propicia muito isso. A gente tem várias técnicas para trabalhar com o teatro de bonecos, né? Não só o fantoche, que é a linguagem que as pessoas mais utilizam, é uma linguagem dificílima, ela é muito rica, mas ela não é a única. Também não é a única manipulação direta, que também ficou bem assim difundida no Brasil, né? A gente vê muitos bonecos, muita gente trabalhando na manipulação direta, mas a gente tem bonecos de sombra, a gente tem teatro de objetos, a gente tem bonecos gigantes, a gente tem uma infinidade de técnicas que a gente pode trabalhar com as crianças. E a gente deve trabalhar do jeito que as crianças queiram trabalhar essa técnica. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vê a técnica e tenta impor, não, é desta maneira. Então, às vezes a gente diz assim, não, o teatro de bonecos, o ator não aparece, só o boneco na frente. Mas o ator pode aparecer. E se a criança quer que o boneco se relacione com ele aqui, e ele seja o segundo personagem, não tem problema nenhum. O teatro na escola, no modo de ver, ele tem que ser um ato de escuta. Escuta, o que as crianças querem dizer? O que elas têm vontade de dizer? E oferecer elementos para que elas trabalhem nessas histórias, ou isso que elas querem dizer. Agora, o teatro de bonecos ele tem uma vantagem, eu acho, que às vezes você tem crianças muito tímidas, que você coloca ela atrás de um pano, com aquele boneco em cima, e eles desandam a falar. Então, no teatro de bonecos, ele tem uma capacidade de trabalhar o improviso, da criança não se sentir exposta, porque ela acha, não sei o que acontece ali, que ela automaticamente diz, é o boneco que está falando, não sou eu. E eles saem falando, e isso é muito bonito. Um outro aspecto que eu acho que tem uma vantagem do teatro de bonecos é pensar na concepção visual, né? São vários elementos, né? Implica em confeccionar um boneco, experimentar como esse boneco se mexe. Agora, a desvantagem, eu acho que é tentar impor como essa técnica era feita. E não, de repente, ter releituras.
E uma outra coisa de entender que o boneco, ele não é um ator, ele é um boneco. Então, explorar tudo aquilo que o boneco pode fazer. Como isso que eu estava falando, o boneco pode pegar e tirar a cabeça, arrancar, jogar, chutar e depois colocar de novo. Então, explorar e escutar o boneco e ver o que o boneco faz. Fantástico, né? O boneco pode estar por debaixo da empanada, pode estar pela lateral da empanada. Então, brincar com tudo aquilo que o boneco faz. Nós, no teatro de bonecos no Sobrevento e em quase todas as companhias, sempre trabalham. Às vezes você tem um texto pronto, mas você modifica ele completamente naquilo que você descobre ações que o boneco faz, muito expressivas, muito ricas, e então você muda a sua dramaturgia em função daquilo que o boneco faz. Tem que compreender também essa riqueza de técnicas e trazer mais técnicas para as crianças brincarem. Não exigir o virtuosismo, não exigir que a criança mexa completamente certinho o boneco, mas que ele brinque com o boneco, e que ele esteja a serviço daquilo que a criança quer dizer e a criança quer brincar com ele. Porque às vezes a gente também, os grupos profissionais, caem muitas vezes em uma coisa que é a confecção. Então, fazer o boneco perfeito e fica, né, naquilo com o boneco um monte de tempo só confeccionando o boneco e pouco brincam com ele. Ou tentam impor coisas ao boneco que o boneco não faz. O bonito do teatro de boneco é descobrir aquilo que esse boneco faz. A gente diz no teatro de bonecos, né? Assim como quando você vai a um museu e vê uma escultura de mármore, ele não é a mesma coisa que uma escultura de madeira, nem é a mesma coisa do que uma escultura de vidro, nem de ferro. Esse mesmo olhar que você tem, que é quase que automático, do que um material diz e o que o outro diz, a mesma coisa técnica. Tem técnicas no teatro de animação que servem mais para dizer algumas coisas e não servem para dizer outras. Então, eu acho que o maior perigo é tentar impor coisas ao boneco ou entender o teatro de bonecos como uma linguagem realista, quando o que a gente tem que explorar é exatamente o contrário, assim, a possibilidade de ter, a gente poderia ter um ator que voa, não pode ter um ator que voa, mas pode ter um boneco que voa, um boneco que você joga para o alto e depois ele cai, né? Então, tem muitas possibilidades do boneco e a gente tentar trabalhar em função dessas possibilidades que o boneco te oferece. Sim, e inúmeras técnicas, né, estéticas e possibilidades de construção de dramaturgias que o teatro de animação pode oferecer para as crianças, né? Mas, Sandra, em relação à oferta teatral hoje, aqui vamos considerar o Brasil, você acha que há muito o que inovar nessa linguagem aqui do teatro de animação para crianças no Brasil? Eu acho que o teatro de bonecos no Brasil ele é muito rico. E ele sempre foi. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, eu estava me formando em teatro. Eu era uma pessoa que tinha muito preconceito com o teatro de bonecos. Achava que o teatro de bonecos poderia ser algo que nos viesse a limitar. E pelo contrário, eu acho que o teatro de bonecos ele te ajuda a dizer coisas que os atores não dizem. E há muitas técnicas, e eu acho que talvez agora, com a internet e com as redes, e eu acho que a pandemia também ajudou as pessoas fazerem muitas trocas. Eu acho que até há uma diversidade grande, e às vezes um grupo está pesquisando uma técnica e rapidamente você vê em poucos meses outros grupos interessados nessa técnica e em explorar essa técnica. Eu acho isso maravilhoso e eu acho que isso vem das redes, vem de se difundir rapidamente o que um grupo está fazendo, o que o outro grupo está fazendo. Então, a gente vê um teatro rico, assim, a gente vê um teatro de sombras super desenvolvido no Brasil. O teatro popular do Brasil
Hoje mesmo eu estava no encontro de teatro de Mamulengos aqui em São Paulo, organizado pelo Danilo Cavalcante e a Natália Silfi. Eram assim 20 barracas trabalhando o teatro de bonecos popular, cada um do seu jeito, com sua estética, com seus bonecos, com sua música, muito diferentes no teatro popular. Você vê bonecos gigantes, você vê máscaras, você vê bonecos que são manipulados de cima para baixo, que são os bonecos de barão, você vê bonecos de manipulação direta, você vê teatro de objetos, você vê teatro de papel, tem muito, vê marote. Eu acho que se há uma oferta grande de teatro, do teatro de animação para crianças, e também acho que há um teatro que também propicia técnicas, encontros diferentes, porque a gente também tem que entender que as técnicas de teatro de animação, elas propiciam diferentes encontros com o público. Então, às vezes, a gente pode ter um encontro muito mais de humor, engraçado, que a gente diz um humor ácido, né? Mais um espetáculo mais barulhento, mas não por isso menos poético, como às vezes você tem técnicas como o teatro de sombras, que é uma técnica que é muito mais de contemplação, mais delicada, mas eu acho que a gente vê uma variedade grande de teatro de animação. Eu acho que nessas redes, o que a gente tem que tomar sempre muito cuidado é de que a busca que você tem no teatro para crianças, ela nasça realmente de uma busca tua artística que faça sentido para você. E não entender isso como uma técnica ou um espetáculo que funciona, que pode dar certo e que eu vou, então, inserir no mercado facilmente. Acho que isso é o mais perigoso do teatro de animação para crianças. Mas eu acredito que o teatro de animação tem um espaço tão grande, em tantos lugares. No momento da minha vida, eu achei que esse espaço grande demais, ele era perigoso para o desenvolvimento do teatro de animação, porque achei que poderia haver, se criar uma demanda, mas que a gente não tivesse como atender essa demanda, então daqui a pouco um programador programa aquilo que dá, e não aquilo que ele quer. Mas eu acho que isso a gente já passou por essa fase. Eu vejo que hoje o teatro de bonecos ele está super, ele é uma linguagem muito rica e acho que o teatro também porque são duas discussões, né? Independente com a linguagem que você trabalha, eu acho também que o nível de reflexão dos artistas que trabalham com crianças também, ele cada vez é mais profundo. As pessoas estão cada vez mais... tem gente muito séria discutindo o teatro para criança e o que você deve levar para as crianças e o espaço que esse teatro pode ter em tantos lugares, nas escolas, nos centros culturais, né? Várias coisas. Aqui mesmo você fez um seminário que é incrivelmente rico, né? A questão da mediação, por exemplo, que é super importante, né? A criança não vai sozinha, né? Ou é levada pelo pai, ou a professora, né? Então, como a gente deve olhar para todos esses lados para que essa criança realmente tenha acesso a um teatro de qualidade. Mas Sim. eu acho que é oferecido, sim. Acho que a gente consegue ver assim, se a gente pensa assim nas técnicas, né? Eu acho que se a gente pegasse e falasse fio, sombra, luva, manipulação direta, máscara, tudo, a gente dissesse assim, vamos citar um bom exemplo de cada uma dessas técnicas, a gente tem no Brasil. A gente pode citar grupos seríssimos e outros que estão criando seus próprios bonecos, suas próprias maneiras. Você aqui tem na programação, no Me Vite Vendo, que tem uma pesquisa, eu diria, única deles, de uma riqueza impressionante e de um trabalho assim contínuo, que a gente vai vendo assim frutos assim, que eu sempre fico assim com o coração na boca cada vez que eu vejo um trabalho do Me Vite Vendo assim. Sim, e eu também estou muito encantado pelo trabalho deles. Lembrando que ele vai estar na programação de Sobral
e de Fortaleza, então fiquem acompanhando aí, acesse nosso site para saber quando a Me Vi Te Vendo vai estar na nossa programação. Sandra, o Sobrevento foi criado em 1985 e é um grupo que se destaca por sua dramaturgia e também por estudar diferentes técnicas do teatro de animação. Porém, o teatro de objetos talvez, né, você vai afirmar isso, é a técnica mais utilizada nos espetáculos de vocês. Qual é a razão dessa escolha e qual é o poder dos objetos para a arte de encenar? Então, o Sobrevento, ele durante muito tempo trabalhou o teatro de bonecos, sempre com técnicas diferentes a cada encenação, porque a gente sempre entendeu que cada técnica diz uma coisa e não diz outra. Então, se num momento dado, vocês, por exemplo, viram no Cadê Herói, lá na Caixa Cultural, que a gente levou para Fortaleza, né? Ele é um espetáculo de ação, bonecos de luva se mexendo de uma maneira super realista, e a gente queria fazer um espetáculo que a gente dizia para meninos maus ou para meninos que se acreditam que são muito grandes para assistir ao teatro de bonecos. E a gente levou essa encenação e a gente achava que a melhor técnica era a luva chinesa. Assim como num momento dado, nós fizemos o Mozart Moment, que era um espetáculo que contava a vida de Mozart com manipulação direta. E vejam como é importante a gente se perguntar tudo sobre o espetáculo. Então, a gente deve se perguntar, esse ator deve ficar escondido ou não deve ficar? Quem ele é? Então, no Mozart Moment, por exemplo, são pessoas vestidas de branco, com roupas de época, que trabalham com bonequinhos muito pequenininhos, contando a vida de Mozart. E o branco, se a gente pegasse e pensasse, não, mas todo manipulador se veste de preto atrás de um boneco. Imagine o que seria chegar com roupas de época, vestido de preto, perto das crianças. Eu acho que as crianças iam achar, nossa, eles estão indo para um enterro. Então, qual era a função de um figurino neutro? Porque o preto nada mais é do que a busca de uma neutralidade naquela figura que está atrás do boneco. E a gente também tem que se perguntar isso. A gente quer a figura neutra? Então, tudo que a gente se perguntar sobre, desde o suporte da técnica, a técnica não pode ser assim, vai ser uma mesa porque é numa mesa que a gente manipula. Não, mas por que teria uma mesa nesse texto e nessa encenação? Então, sempre entender o suporte técnico, as questões que a gente precisa para manipular esse boneco, mas sempre como uma cenografia, como um elemento a mais que serve para completar a encenação. E então, veja que nós aprendimos teatro de objetos pelas mãos do Felipe Janty no início do início da nossa carreira. Dessa maneira que a gente entende o teatro de objetos, que é se valer de um objeto pronto, mas não fazer dele um boneco. Então, numa chaleira, não vai ser um elefante, nem um grampeador vai ser um jacaré. Um grampeador vai ser um grampeador e uma chaleira vai ser uma chaleira. E a gente vai fazer a dramaturgia a partir de tudo aquilo que a chaleira evoca. O chá, o café da manhã, o quentinho, o inverno com minha avó, enfim, várias coisas a partir daquilo que o espectador reconhece no objeto. E aí a gente vai fazer uma metáfora, uma poesia com aquilo que a gente que o objeto evoca e desperta em nós. Por que a gente foi para os objetos depois de tanto tempo e depois da gente ter visto o teatro de objetos logo em 88? Porque a gente, num momento dado, a gente buscou uma relação, e isso também nasce paralelamente da nossa relação com o teatro para a primeira infância, que depois eu vou falar disso. Mas a gente buscava uma relação mais íntima com o espectador. A gente queria um encontro em que a gente não estabelecesse uma relação espetacular com o espectador, mas sim uma relação de igual para igual. Quase que a minha história que eu estou contando aqui, da chaleira, é a sua história também. E porque o teatro de objetos e os objetos, naquilo que a gente fala, a partir, cria uma dramaturgia, a partir daquilo que o objeto evoca, ele nos levava a dizer coisas que talvez a gente não estivesse dizendo com o teatro de animação, e que talvez ela jamais nasceria de uma dramaturgia, por exemplo, escrita de antemão no computador. Porque às vezes quando você pergunta para uma pessoa, ali mesmo, né, eu poderia perguntar para o Emílio por que ele tem aqueles objetos ali atrás da estante, né, em cima daquele livro,
ele vai trazer alguma história muito particular dele e muito humana. E vai trazer um cotidiano, uma história que o Christian Carignon, que é um dos precursores do teatro de objetos, de um dos maiores teóricos do teatro de objetos, ele costuma dizer que os objetos eles servem para falar não dos grandes fatos da humanidade, da história, mas dos grandes fatos da humanidade, da história da cozinha lá de casa. Então, às vezes, quando você pergunta assim, por que você guardou esse bonequinho ali atrás da estante? Ele vai me dizer uma coisa tão humana, tão delicada e de uma maneira não afetada. Porque é muito diferente quando você pergunta para uma pessoa assim, me fala uma coisa marcante da tua vida. Ela vai vir com aquela história de sempre, muito arrumadinha, e ela não vai dizer ela pura, que às vezes eu digo assim, que traz revela uma fragilidade, uma humanidade. Sempre que a gente pergunta para alguém por que você guarda esse objeto, ou que história que esse objeto carrega, ele traz histórias que você jamais poderia imaginar escrever a partir de um computador, ou a partir de um conto, ou a partir de uma. Então, isso que a gente queria e buscava no teatro de objetos. Nós trabalhamos muito, por exemplo, a ideia de museu. No Sobrevento, nós fizemos, por exemplo, uma pesquisa no bairro onde fica nosso espaço, nosso teatro. Nós temos um teatro no bairro do Brás, do Belenzinho, e nós, para nos conectar mais com a vizinhança, saímos buscando histórias junto aos vizinhos dos seus objetos e pedimos a eles que nos contassem se eles tinham algum objeto em casa que eles não se desfariam de jeito nenhum e que nos contassem essa história. A partir disso, nós criamos um espetáculo. E é impressionante como o público, quando escuta aquelas histórias, como ele se identifica, como ele se comove. E essa busca dessa relação não espetacular. Mas não que nós tenhamos feito só teatro de objetos, porque a gente continua fazendo teatro de bonecos, mas a gente sente que os objetos nos levam a dizer outras coisas que às vezes os bonecos não dizem, porque a gente parte de um outro princípio, completamente diferente. Eu diria que é quase que um resgate assim da nossa humanidade, da nossa delicadeza, da nossa fragilidade, e coloca o ator e o espectador de igual para igual, porque a história poderia ser dele. E por isso que a gente vem há um tempo assim trabalhando o teatro de objetos, porque ele está só propiciando outros encontros. Agora mesmo a gente, por exemplo, vai criar um espetáculo de novo, a gente vai voltar para a luva chinesa. Então, porque a gente sente também que a gente está perdendo um pouco o público familiar e a gente quer resgatar esse público para toda a família, e aí a gente sente que talvez um espetáculo de luva mais popular e tudo possa trazer esse público misturado, digamos, em uma mesma sessão de apresentação. Sim. E, Sandra, eu queria agora que você falasse um pouco sobre os espetáculos para bebês, né? Você, inclusive, apresentou ano passado aqui o Terra e o Bailarina. Ambos eu sou fã desses dois trabalhos. E ambos usam também o teatro de objetos. Os objetos talvez dialogam melhor com a primeira infância do que com outras idades. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, o teatro de objetos, ele, se a gente faz um teatro para bebês, em que a gente parte de uma ideia que é não tentar descobrir o que o bebê gosta, mas sim da pergunta de quem sou eu na frente de um bebê. O que esse bebê me faz revisitar em mim de mais profundo? Porque assim como eu acho que quando você pergunta para uma pessoa sobre a história de um objeto, por que ela guarda esse objeto, ela traz uma humanidade que eu acho que ela se perde em algum momento da nossa vida. E eu sinto que quando um bebê chega, ele nos faz recuperar essa humanidade que a gente foi perdendo. Ou porque a gente vai se disfarçando de forte, de bacana,
vai entrando numa onda, às vezes, um pouco meio cínica, né? Como se não houvesse espaço, ou como se fosse brega e cafona você falar de palavras como delicadeza, fragilidade, afeto, cuidado. E o bebê, ele vem para nos colocar nos eixos, para de novo nos dizer: vocês são feitos desta matéria. Vocês são feitos, vocês precisam ainda de afeto. A gente não deixa de precisar de afeto nem de cuidado, mesmo a gente estando, às vezes, numa fase em que a gente está cuidando, a gente precisa do cuidado, precisa do colo, como eu digo, né? E às vezes eu acho que os bebês chegam para eles nos darem no colo, e não o contrário. Às vezes eu digo sempre no teatro para bebês que quem cuida são eles de nós, e não o contrário, porque eles nos relembram da nossa humanidade. Então, o que acontece? Uma primeira vez, assim que a gente começou a fazer teatro para bebês, a Prefeitura de São Bernardo do Campo nos pediu para dar uma oficina de teatro para bebês para todas as educadoras. E eu pensei assim, do que eu vou dar na oficina de teatro para bebês? Se para mim o mais fundamental do teatro para bebês é exatamente isso, esse resgate da nossa humanidade. E então me vali do teatro de objetos nas oficinas, em que as pessoas trouxessem objetos ou que traziam uma lembrança boa, uma lembrança ruim, que elas compartilhassem isso no grupo, e a partir disso, esse seria o nosso material poético. Porque às vezes essas pessoas se perguntam: do que eu vou falar com um bebê? Vou falar de tudo, mas de tudo também depende muito da forma. E eu acho que o teatro de objetos ele propicia uma relação poética, que ela é possível. Eu sou totalmente convicta de que é completamente possível de estabelecer com o bebê desde o primeiro dia que nasce. E o teatro de objetos, eu sinto que, como a gente se relaciona com o objeto tal qual ele é, eu não vou dizer para a criança que o berço é um barco, mas eu vou falar do berço como o nascimento, como o dormir, como o sonhar. E eu sinto que essa comunicação ela é mais possível do que, às vezes, o teatro de animação animado, o boneco se mexendo. Porque eu acho ainda que o teatro de bonecos, eu suspeito isso, ele é uma convenção. E o bebê, ele não se relaciona por uma convenção com o teatro. Por exemplo, ele não aplaude no final do espetáculo, porque ele não sabe que tem que aplaudir. Porque o aplaudir é uma convenção. O teatro de animação também é uma convenção, de certa maneira. Este ser tem vida própria, independente de mim. Esse jogo de meio que intermediário, eu sinto que não funciona com bebê. Com bebê, funciona, assim, pela minha experiência, estando ali em cena, o tanto de vezes que a gente esteve, ela não funciona uma relação mediada, ela é olho no olho. A gente tem um outro espetáculo que se chama Meu Jardim, que a gente se vale de bonecos, assim, bichinhos e tudo, mas de qualquer maneira, esses bichinhos, eles não são animados. O ator diz um pássaro e coloca o pássaro, um cavalinho, no máximo ele mexe no cavalinho e a criança vai lá e faz carinho, mas eu sinto que é quase impossível, por exemplo, um espetáculo de luva ser feito para bebês, porque o ator está lá escondido. Eu acho que a relação com o bebê, ela se dá olho no olho. Ele é um estado completamente, o ator tem que estar em um estado de completo alerta. Então, por isso que eu acho que a gente acabou indo para os objetos no teatro para bebês, porque a gente sentiu que o teatro de objetos era mais adequado para a gente se comunicar com os bebês. Porque a gente, quando a gente se pergunta, a gente diz, olha, a gente se pergunta quem é a gente na frente de um bebê, eu acabo evocando dentro de mim, buscando o que esse ser pequenininho que chega ao mundo me diz, né? Então, na bailarina, por exemplo, ele nasce de uma ideia em que a gente vai muito, quando a gente vai fazer teatro para bebês, vai muito para creches, observar as crianças, ver elas sem interferir,
e num estado mesmo de atenção. E eu via muito assim as crianças caindo e se levantando. E mesmo assim, correndo todos os riscos de se cair, se machucar, mesmo para elas era tão importante a descoberta do que estava ao redor delas, que elas se arriscavam a cair. E isso me levou a uma pergunta o quanto que eu já não me arriscava mais. O quanto que eu tinha tanto medo de cair e que tudo tinha que ser tão certinho, tão no mesmo caminho, que de repente eu parei de olhar ao meu redor. E esse foi o mote da bailarina, de uma maneira dita poética, né? E é engraçado na bailarina, porque a bailarina tem essa coisa dessa bailarina, dessa senhora que sonha ser uma bailarina e que ao dançar, tentar dançar, ela cai. E é muito bonito de ver que as crianças, quando elas veem isso, que eu caio, elas não riem, porque o rir da queda é uma convenção que o bebê ainda não domina. O que, que o bebê entende da queda? Que machuca. E então, alguns choram ou ficam tristes por mim, porque eles não têm essa relação da convenção. O terra já nasce de uma outra coisa que é uma outra ideia, que é esse afeto, né? Apesar de que não é uma regra, né, de as crianças estarem cercadas de afeto, né? Mas é o que a gente sonha. Mas o quanto que quando você anda com o bebê ou quando uma pessoa adulta anda com o bebê e você encontra no teu corre-corre, como tudo se transforma, como você cruzar com o bebê te transforma, né? Você fica mais meigo, não tem como você não rir ou não se enternecer com isso, né? E como esse bebê é cercado de amor, né? Da avó, do pai, da mãe, né? E, a ideia do nascimento, né? Desse nascimento que também está perto da morte, né? O bebê vem nos mostrar também no quanto que estamos perto de ir embora. E que esse amor, que às vezes a gente lida com as perdas de uma maneira tão sofrida, né? Mas esse amor que a gente viveu do pai, da mãe, da avó, tá ali embaixo da terra, né? Então, no Terra aborda um pouco isso, esse afeto, esse amor, e um pouco também nasce de que é curioso, a gente tá tão, às vezes, dividido, né? Ou viver, a gente às vezes anda um pouco violento, né? E o bebê vem para nos dizer, vocês não são violentos, né? Eu acho que a pandemia também veio para dizer assim, essas pessoas foram-se embora, mas elas deixam no amor. O que tem na Terra é o amor. Então, por que a gente insiste em brigar com o outro, em não lutar por um mundo melhor e mais igual para todos, né? Eu acho que o bebê também vem para dar esse recado. Então, os trabalhos da primeira infância, eles nascem dessa ideia e também eu costumo dizer no sobrevento que a gente agora pode morrer tranquilo depois de ter feito teatro para bebês, porque eu acho que eles nos fizeram artistas melhores, seres humanos melhores, nos fazem interpretar sinceramente. E uma outra coisa que é bonita de ver assim, o bebê nos acalma. Todo mundo diz que nos acalma, ele nos deixa mais serenos, né? Às vezes a gente está em cena, assim, ansioso, e basta eles chegarem e eles não se assentam. Assim como eles também acalmam os pais, né? Todo mundo diz que 30 bebês, 40 bebês juntos choram. Na verdade, 40 bebês juntos olham tudo, porque eles não têm essa ansiedade do adulto. Então, isso também para um ator é um presente que a gente deve aproveitar o máximo possível. E aí, eles nos pedem uma interpretação sincera. Não dá para ficar vindo com caras e bocas e coisas estereotipadas, porque o bebê também não entende isso, né? Nem também não entende que você vai falar com ele, oi, tudo bem? Porque ele diz assim, gente, mas por que ela está falando assim, né? Então, eles são, eu acho,
Sim. um espelho do que nós fomos um dia e eles nos fazem voltar a ser. E é como você fala, realmente você ser assistido por bebês deve ser assim ter esse olhar, né? Deve ser um grande presente. E o que me impressiona muito, Sandra, assim, a bailarina eu acho incrível, mas como Terra, além de conseguir essa conexão com os bebês, é um espetáculo que consegue se conectar muito bem com muitos adultos. Eu assisti o Terra 2 vezes, tanto aqui em Fortaleza como Brasília, e era impressionante, assim, no meio do espetáculo eram vários adultos chorando, emocionados, assim, incrível, incrível. Sandra, infelizmente a gente teve alguns probleminhas técnicos, né, então, mas a gente também não pode se estender muito aqui no horário, porque a gente tem os horários aqui das pessoas. Eu vou pular a parte de interação com o pessoal do chat, e aí a gente vai agora para as dicas. Qual é a sua dica? Sim, olha, eu acho que a minha dica, assim, para se tem educadores, né, querendo trabalhar o teatro de bonecos, eu acho que tem 2 revistas que são, assim, importantíssimas, que você acha elas em PDF, que é a Mãe Mãe, uma revista que é publicada pela UDESC, que já está na 29 edição, e que tem muitos assuntos de teatro de bonecos. Eu acho que ali está quase todo mundo, assim, todos os grupos de teatro do Brasil têm escrito para essa revista diferentes artigos. Tem a revista Mamulengo, que voltou a ser reeditada, ela já tinha sido editada há alguns anos e parou e voltou, que também traz muitos assuntos de teatro de bonecos. E o Sobrevento organizou um site, mas que não é do Sobrevento, a gente faz questão de falar isso, é do coletivo de todas as pessoas que trabalham com teatro de bonecos, que se chama Veroteatro. Nesse site, vocês vão poder encontrar grupos de diferentes técnicas. Então, está separado, inclusive, por diferentes técnicas. Teatro de sombras, teatro de luvas, brincantes. Ali estão catalogados praticamente todos os grupos que trabalham com teatro de animação no Brasil, com todos os seus espetáculos, com todos os seus trabalhos. Então, alguém que quer pesquisar o teatro de bonecos pode ir para esse site. Tem grupos no Facebook, um grupo de teatro de animação, se chama Teatro de Animação, outro grupo que se chama Teatro de Objetos. Então, ali também há muita gente publicando coisas sobre seu trabalho com teatro de animação. São as dicas que eu dou assim, para quem quer sair, digamos assim, que não só unicamente existe o teatro de luvas ou manipulação direta no teatro de animação. Existem muitas técnicas e tem muitos grupos trabalhando de uma maneira muito séria aqui no Brasil. Sim, e tem muito estudante também que está acompanhando o seminário, né? Então é um ótimo caminho, né? Aí para quem está começando, né? Já ter essa noção que existem várias técnicas. Bom, Sandra, infelizmente a gente vai encerrar. Fico com muita pena por a gente ter perdido aí uns 10 minutinhos, eu acho. Bom, muito obrigado. Vou deixar você à vontade para se despedir do pessoal. Eu agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu adoro esse festival, é muito bonito de ver o empenho, né, em trazer uma programação de qualidade. E para os estudantes que estão ali vendo, saibam que o teatro de animação, ele não limita. Você não vai deixar de ser ator porque você faz teatro de bonecos. Muito pelo contrário, você vai ter mais uma ferramenta para colocar na sua encenação. Então, veja nos trabalhos, acompanhe os grupos que trabalham com essa linguagem, porque ela é uma linguagem fascinante e ela não impede nada. Pelo contrário, ela amplia as possibilidades de encenação. Ela é fascinante mesmo. Toda a edição do TIC eu fico assim me controlando, porque senão acaba virando festival só de teatro de animação. Bom, Sandra, obrigado, gente, por todos. Espero lhe encontrar em breve, Sandra, se possível presencialmente. Um beijão. Sim. Venha para São Paulo. Sim, sim. Bom, gente. Obrigada. Bom, gente, encerramos aqui. Peço mais uma vez desculpa por esse probleminha técnico. Espero que amanhã a gente não tenha esse problema, né? E lembrando que a ficha de frequência deve estar rolando aqui no chat e você deve usar o mesmo e-mail que você informou na inscrição.
E lembrando, a gente vai deixar o link da ficha de inscrição até 19h15, né? Já que a gente teve esse probleminha técnico, aí a gente vai dar esse desconto, tá bom? Até às 19h15 de hoje, de 1 de junho de 2023. Depois disso, o link não vai funcionar caso você esteja assistindo essa transmissão gravada, né? Esse webinar gravado. Quero agradecer aqui a todos, Sarinha, Grazi, que fizeram a Libras, a Luciana, que ficou aí com vocês no chat. Até amanhã. Tchau.